Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Deus está neste lugar, e esse Deus presente é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra. Então, com a Bíblia aberta comigo em Marcos 4, 35 a 41. E depois da leitura, não feche a sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Eu quero conversar com vocês hoje sobre o tema: não desanime, Jesus está no controle. Não desanime, Jesus está no controle. Você sabe, e eu também, que a vida não é indolor. Nós não vivemos blindados, nem numa redoma de vidro. A nossa vida não se desenrola num parque de diversões, nem numa colônia de férias. O fato de nós sermos crentes no Senhor Jesus Cristo não nos isenta de enfrentarmos na vida tempestades. E a título de introdução, eu quero fazer 4 afirmações aqui. Primeiro, as tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam para todos, para os ricos e para os pobres, para os grandes e para os pequenos, para os doutores e para os iletrados, para os crentes e para os descrentes. É impossível viver sem enfrentar lutas, sem enfrentar tempestades. Se você está enfrentando uma, você não é exceção. Segundo, as tempestades são não apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Elas não mandam aviso prévio. Elas chegam sem marcar com você uma data e uma agenda. E muitas vezes essas tempestades botam a sua vida de ponta cabeça. É um namoro bonito, romântico, que se encerra. É um noivado à véspera do casamento que acaba. É um casamento de vários anos que se encerra por um amargo divórcio. É alguém que vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com a doença grave. É um jovem que sai da universidade e não consegue emprego. É uma situação adversa que você nunca esperou acontecer na sua vida e que vem de súbito e transtorna a sua existência.
E eu queria ilustrar isso com este fenômeno que é descrito aqui, uma grande tempestade, um grande temporal de vento. Vocês bem sabem que o chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, não é um mar, ele é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. Tem 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, e esse lago está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Esse mar está encurralado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia, e no norte fica o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo vive coberto de gelo durante todo o ano. De vez em quando acontece um fenômeno ali, os ventos gelados descem do Monte Hermon, encurralado pelas montanhas, batem na superfície desse lago, e começa então, mesmo sol a pino, uma terrível tempestade de vento. É muito provável que foi isso que aconteceu. Eles entram no barco já no final do dia, e enquanto navegam, chega inesperadamente este grande temporal de vento. É assim na vida. Você sai de casa num dia comum e um acidente acontece. As tempestades da vida são inesperadas. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida são também inadministráveis. Aqueles discípulos, alguns deles eram pescadores, alguns deles nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada palmo desse lago, já tinham enfrentado outras tempestades, e talvez agora, quando a tempestade surge, eles devem ter dito um para o outro: vamos deixar o mestre dormir, ele está cansado, isso aqui nós sabemos, isso aqui nós resolvemos, disso aqui nós temos experiência, nós vamos resolver essa situação. E quanto eles mais lutam, quanto eles mais se esforçam, quanto eles mais trabalham, mais o mar se agiganta, mais as ondas se agigantam, mais o vento solva com rigor desmesurado o seu barco, eles estão prestes a ir a pique. É assim na vida, irmãos. Alguns problemas surgem e nós não sabemos como resolver. Quantas vezes eu já escutei esse testemunho: pastor, eu me casei, o meu marido era um homem tão bom, era um homem tão gentil, de repente, pastor, meu marido mudou, meu marido se transtornou, meu marido é um monstro hoje, eu não sei com quem eu estou casado, aquele homem tão amável é outra pessoa hoje, tornou-se um problema para mim inadministrável. Mas eu quero concluir a minha introdução dizendo, em quarto lugar, para você, que as tempestades não são apenas inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, elas são também pedagógicas, propositais. Você e eu cremos na mesma verdade, que Deus é soberano, que Deus está no trono, que Deus reina, que Deus governa as grandes e as pequenas coisas. Logo nós não cremos em acaso, logo nós não cremos em sorte, logo nós não cremos em azar, logo nós não cremos em olho gordo, logo nós não cremos em determinismo cego, logo nós cremos que tudo na nossa vida está sob o controle das mãos daquele que morreu e ressuscitou por nós. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. As tempestades que chegam na nossa vida não pegam Deus de surpresa. As tempestades não vêm para nos destruir, as tempestades vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. As tempestades não vêm para nos afastar de Deus, as tempestades vêm para nos colocar mais perto de Deus. Dito isso, a título de introdução, peço que você, com a Bíblia aberta, acompanhe comigo o raciocínio do texto. Diz a Bíblia que Jesus tinha ensinado todo aquele dia as parábolas do reino. E alguém que fala, prega ou ensina um dia todo, no final do dia está exausto.
Então Jesus resolve atravessar para o outro lado do mar, entra no barco com seus discípulos, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. E exatamente no trajeto para o outro lado do mar, é que eles são colhidos por essa tempestade. E depois que os discípulos esgotam todos os seus recursos, eles chegam para Jesus com uma pergunta com um tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar, faz-se grande bonança. Aí é Jesus quem pergunta para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante do milagre extraordinário, eles olham uns para os outros e se perguntam mutuamente, tomados de grande espanto: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberam, toda esta passagem, todo este episódio está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus, é a pergunta do desespero humano: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40, é a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira e última pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que eu quero conversar com você nesta manhã. Primeira pergunta, verso 38: Mestre, não te importa que pereçamos? Esta é a minha pergunta. Tem horas que você está aflito, tem hora que a sua alma está esmagada pela dor, tem hora que os problemas crescem de tal maneira que parece que eles vão engolir você vivo. Tem hora que você olha para o horizonte e não vê saída. Tem hora que a morte mostra para você a sua carranca e você não vê nenhuma alternativa a não ser entrar na cova do desespero. E é nessas horas que o mar se revolta, que o vento é contrário, que as ondas conspiram, que a morte parece que é inevitável, é que você chega para Jesus com essa pergunta: Mestre, não te importas? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estás vendo o nosso aperto? Não estás vendo a nossa angústia? Não vais agir? Vais permitir que continuemos tomados de medo? Agora, por que eles fizeram essa pergunta em tom de censura? Porque algumas coisas não estavam batendo bem na cabeça deles. Primeiro, como eles podiam conciliar a ordem expressa de Jesus: passemos para outra margem, e a tempestade que os ameaçava? Meus irmãos, é muito fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Ele caminhava na direção contrária da vontade de Deus. Preste atenção nisso: crente desviado, Deus manda tempestade atrás dele, não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar aos pés do Senhor. Agora, como entender a tempestade que apanha os discípulos, se eles estão fazendo exatamente o que Jesus mandou? Porque essa é a nossa expectativa, quando você está andando com Deus, quando você está na presença de Deus, quando você desfruta do Santo dos Santos, você espera que a viagem vai ser tranquila, que vai ter um céu de brigadeiro, que os ventos vão ser leves, que a viagem vai ser segura, que a chegada vai ser sem problemas. E aí de repente você está andando com Deus, você é um jovem crente, você é um jovem piedoso, você é um jovem fiel, você é um jovem que leva Deus a sério, cheio do Espírito Santo, e de repente a tempestade chega na sua vida, e você questiona, como aqueles homens: Senhor, eu não estou entendendo, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não está vendo o meu aperto, a minha dor, a minha angústia.
Mas eles tinham um segundo problema, irmãos, para administrar, porque eles estão desesperados e com um tom de censura, por uma segunda razão. Na cabeça deles é muito difícil conciliar a urgência do problema deles com a demora da providência de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Dormindo. Quem dorme não está agindo. A nossa maior angústia, que parece que na hora que a tempestade fica mais terrível na nossa vida, parece que Deus não está agindo. Você ora e não tem resposta. Você chora e não tem providência. Você clama e parece que o problema se agrava. E eu vou dizer para você hoje, a demora de Deus nos aflige mais do que a própria tempestade. Pense comigo na história da Marta. Lázaro está doente, e ela manda um recado para Jesus, que estava um dia de viagem de Betânia. Está enfermo aquele a quem amas. Ela não diz, vem depressa, corre, Lázaro está muito mal, está à porta da morte, vem correndo. Ela não fala nada disso, ela só dá um recado, está enfermo aquele a quem amas, porque quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. Jesus recebe o recado, tem ciência de que Lázaro já está morto, comunica isso aos seus discípulos, mas fica mais 2 dias. Eu imagino que quando o mensageiro chegou em Betânia, trazendo o recado de Jesus, ô Marta, Jesus só mandou falar para você que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro já estava sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. E aí Jesus só chega no 4º dia. E quando Jesus está entrando na aldeia de Betânia, a Marta nem falou shalom para ele. Ela foi logo abrindo o coração, despejando a dor e a mágoa, dizendo assim: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Jesus nunca chegou atrasado. A agenda do céu está sempre na hora certa. Quando Jesus parece atrasado, é porque está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Jesus passara o dia todo ensinando, mas agora ele vai passar para a área da experiência. Porque não basta só você conhecer a Bíblia, conhecer textos de cor. Deus leva você para o meio da tempestade, para que você entenda que o ensino que você recebeu funciona, é verdadeiro, não é mitologia, é verdade prática. Ele age, ele liberta, ele transforma, ele cura, ele perdoa, ele levanta, ele traz tudo de novo para restaurar a nossa vida. Jesus não chegou atrasado em Betânia. Por que ele chegou no 4º dia? Porque havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia até ressuscitar, sendo Deus usando um instrumento para isso, como fez com Elias, com Eliseu lá no Velho Testamento, até o 3º dia. Depois do 4º dia, impossível. Só Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Nenhum homem podia ser usado para fazer isso. Pois Jesus espera até o 4º dia, sabe para quê? Para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que ele não é apenas um grande homem, ele é o próprio Deus entre os homens. Por que eles estão aflitos? Mestre, não te importas? Porque na cabeça deles tinha uma grande dificuldade deles entenderem por que eles estão passando uma grande luta. E Jesus está em silêncio. Quem dorme não só não está fazendo, mas quem dorme não está falando. E o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Vocês conhecem a situação de Jó. Foi golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Ele perdeu seus bens, ele enterrou seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o apoio dos seus amigos. E diz a Bíblia que Jó é um homem chagado, é uma ferida aberta. Jó é um aborto vivo, e no auge da sua dor, ele ergue aos céus:
16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? E a única resposta que Jó ouviu de Deus foi um total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Jó levanta aos céus 34 queixas, nenhuma resposta de Deus. Mas de repente, Jó deixa brotar de dentro da sua alma uma exclamação: eu só sei de uma coisa, é que o meu Redentor vive. O problema está aí, eu perdi meus bens, eu perdi minha saúde, eu enterrei meus filhos, minha mulher não me apoia, meus amigos me acusam, eu estou desamparado por todos os lados, as pessoas passam e cospem em mim, praguejam por causa da minha dor, mas eu sei ainda de uma coisa: o meu Redentor vive. E nesse momento Deus se revela a Jó, e nesse momento Deus despeja a sua glória sobre Jó. Nesse momento Deus mostra quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão magnífico Ele é, como Ele está no controle do universo, como Ele está no controle do mundo, como Ele está no controle da minha, da sua, da nossa vida. E diz a Bíblia que Jó então reconhece algo maravilhoso: agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. Se Deus está em silêncio, não é porque Deus está indiferente, não é porque Deus está distante, é porque Ele está providenciando algo grandioso para a sua vida e experimentando a sua fé. Depois desta primeira pergunta, diz a Bíblia que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e faz-se grande bonança. E aí vem a segunda pergunta do texto. Jesus se dirige aos discípulos assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora transporte-se para aquele local, naquela circunstância, e pergunte a você: você estaria com medo? Eu fiz um único cruzeiro num navio grande, já fiz em navios menores, mas grande só fiz um na vida. Santos, às praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi para mim mesmo nunca fazer outro na vida. Ondas de 5 metros, o povo nauseado, o povo ia para o jantar e voltava cambaleando pelos corredores, vomitando pelos corredores. Um desespero. Agora você já imaginou que você está num barco pequeno, de noite, o barco sendo moído pelas ondas, açoitado pelo vento, não tem mais saída, o barco está enchendo de água, a morte mostra a carranca. Você estaria tranquilo ou você estaria com medo? Aí Jesus faz uma pergunta complicada: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Oh, amados irmãos, a pergunta de Jesus é desafiadora para você e para mim, porque eu não sei quanto a você, mas às vezes eu fico com medo também. Tem hora que o meu coração fica pequenininho, apertado de dor, e eu fico com medo. Agora, por que ele diz assim? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Por que eles deviam ter fé e não ter medo? E eu vou lhes dar 4 motivos pelos quais eles deviam ter fé e não medo. Para ajudar você, vou lhe dar um recurso mnemônico. Os 4 motivos, começando com a letra P. Primeiro, eles deviam ter fé e não medo. Versículo 35, por causa da promessa de Jesus. Jesus disse: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Nenhuma das promessas de Jesus cai por terra. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la.
O crente não anda pela emoção, o crente não anda nem pela razão, o crente anda pela fé. Segundo motivo, por que eles deviam ter fé e não medo? Não apenas por causa da promessa, mas em segundo lugar por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro do barco, mas quem é Jesus? É o Criador do vento, é o Criador do mar, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo. A criatura não pode vencer o Criador, a criatura precisa curvar a sua fronte diante da glória do Criador. Você e eu não precisamos ter medo, porque Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é o problema, não é a tempestade, não é a dor, não é o namoro terminado, não é o namoro encerrado, não é o casamento que se desfez, não é a crise financeira, não é o problema do Brasil, não é o problema da Venezuela, não é a afronta das escolas de samba, é o fato de Jesus estar conosco. Ele está conosco. O mundo pode enxovalhar nossa fé, o mundo pode zombar de nós, mas o Rei da Glória está com a igreja, e a igreja é mais do que vencedora. Terceiro lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto a vocês, o que Jesus estava fazendo no barco mesmo? Dormindo. Outra pergunta: Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz, irmãos, não é ausência de tempestade. Paz é confiança que Jesus está no controle apesar da tempestade. Paz não é quando você está no controle. Paz é você saber que Jesus está no controle. Há momentos na vida em que nós perdemos o controle. O barco já não nos atende. As ondas são maiores do que nossas forças. O mar se agiganta diante da nossa fraqueza. Mas você não precisa ter medo não, sabe por quê? Porque aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o seu amigo, aquele que é o seu conselheiro, aquele que é o seu refúgio, aquele que é a sua paz, aquele que é a sua esperança, aquele que é o refúgio da sua alma, está no controle da situação. Quarto lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Se você observar o contexto do texto, você verá que Jesus demonstra o seu poder em 4 circunstâncias diferentes. Primeiro, ele demonstra o seu poder sobre as leis da natureza. Ele é o Criador, ele criou as leis, ele tem controle sobre elas. Ele manda o sol parar e o sol para. Ele tem controle. Mas segundo, se você continuar a leitura no capítulo 5, Jesus desembarca do outro lado gentílico, na região de Decápolis, na cidade de Gadara, e lá dentro de um cemitério tem um homem endemoniado, nu, violento, se ferindo com pedras, cheio de demônios. E Jesus vai lá, fazendo uma viagem de noite, para um lugar perigoso, por um único propósito, por um único motivo. Alguém que tinha sido enjeitado da família, alguém que já tinha sido enjeitado da sociedade, alguém que era um pária humano, alguém que era um lixo humano, alguém que não podia mais conviver com seres humanos, vivia entre os mortos. Jesus valorizou, Jesus foi lá para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo, para salvá-lo e para fazer dele um missionário. Ele tem poder sobre os demônios.
Mas logo em seguida, no capítulo 5, você nota Jesus curando uma mulher hemorrágica, 12 anos, esvaindo-se em sangue, gastando todo o seu dinheiro com a medicina e nada aproveitando. E aquela mulher pensa uma coisa: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca na orla das vestes de Jesus, e a hemorragia estanca-se na mesma hora, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor Jesus. Mas em seguida, você nota ainda no capítulo 5, Jesus indo para a casa de Jairo, para ressuscitar a sua filha de 12 anos, e Jesus chega lá, e diz para aquela menina: menina, Talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte tem que devolver aquela menina, e a morte tem que se curvar diante da autoridade de Jesus, e a menina ressuscita, porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre as enfermidades, e também poder sobre a morte. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vem a última pergunta. Confira comigo. O mar está calmo, e eu fico imaginando a cena. Como uma gangorra, o barco balança, já meio cheio d'água, os discípulos todos molhados, os olhos quase que estupefatos. Agora não é mais o medo da morte, agora é a admiração, o encantamento com a grandeza de Jesus. Eles já conheciam Jesus, mas a tempestade levou-os a um nível mais profundo do conhecimento com Jesus. E agora eles perguntam uns para os outros assim: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E nós poderíamos responder esta pergunta: este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçar um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue, colocado no batente das portas, libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca: as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo era sombra, ele a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o Criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo.
mundo. Este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este aqui que andou por todo lado no poder do Espírito, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais titânica batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, este é aquele que levou sobre o seu corpo, nos madeiros, nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e no instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas aquele que arrancou nas entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este aqui que voltou para o céu, está sentado no trono, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis e depõe reis, aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja, este é aquele que governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que vai voltar para buscar a sua noiva, pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqueles que desejam receber uma oração, uma ministração de Deus, dê um passo aqui na frente. Dê um passo aqui na frente, aleluia. O cantor Davi vai estar louvando a Deus, adorando ao Senhor, um mover sobrenatural do Senhor nesta manhã. Vem adorando, vem exaltando, aleluia, aleluia. Vamos orar, queridos, àquele que está no trono, aquele que é o amado da nossa alma, aquele que é a prioridade da nossa vida. Pode vir, nós vamos buscar a face do Eterno. Deus está neste lugar, e Ele é a razão da nossa vida, Ele é a nossa alegria. Bendito seja Deus.
Vamos orar. Deus amado, louvado seja o teu nome, porque tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós não temos outro além de ti. Só tu és Deus. Só tu és o Senhor dos senhores. Tu venceste a morte. Tu triunfaste sobre o diabo. Tu derrotaste o inferno. Tu compraste para nós com teu sangue eterna redenção. Rendemos-te graças nesta manhã, porque tu és o nosso Salvador, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa justiça, a nossa esperança. Tu és o amado da nossa alma. Agora nós oramos, meu Deus, para que tu revistas essa juventude com o poder do teu Espírito, que tu sopres sobre nós o teu sopro, que tu reavives a tua obra, que tu inflames a tua igreja, que tu te manifestes de uma maneira pessoal, singular, extraordinária e poderosa no nosso meio nesta manhã. Que os aflitos sejam consolados, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que os desviados retornem à casa do Pai, que aqueles que são teus sejam cheios do Espírito Santo. Manifesta a tua glória neste lugar e derrama sobre nós a luz do teu rosto e o poder do teu Espírito. E oramos confiados neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a nossa alegria, a nossa paz, a razão da nossa vida. Aleluia. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregando em meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Obrigado, Jesus. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Você confia nisso, querido? Deixa Ele curar você aí, meu amado. Deixa Ele curar você, deixa Ele curar o teu coração. Deixa Ele renovar a tua fé, querido.
Oh, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Confia em Deus, espera nele. Por sua salvação ainda o louvarei. Eis teu peito de esperança, querido. Eis teu peito de esperança. Porque certamente a pergunta final é a que vai prevalecer na minha e na tua vida. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Oh, que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Oh, quem é esse? Oh, que traz paz em meio à guerra. Que cuida da tua família, que cuida da tua saúde, que cuida do teu futuro. Quem é esse? Poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso é, poderoso, yeah, poderoso. Levante as suas mãos a Ele. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder pra curar. Seja curado, seja curado, seja curado. Oh, eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder. Yeah, yeah, yeah. Seja cheio, seja curado, seja renovado pela palavra, pela presença, pela paz e pelo poder. Pela presença, pela palavra, pela paz e pelo poder de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado. Yeah, yeah, yeah. Pela palavra, pela presença, pelo poder e pela paz de Jesus. Vou descansar, vou confiar. Vou confiar, vou descansar na tua presença. Vou descansar, vou confiar. Diga na tua palavra, na tua palavra. A promessa dele é igual à realidade, querido. Vou descansar, vou confiar. Diga na tua paz, na tua paz. Diga, vou descansar, vou descansar. Yeah. Vou confiar no teu poder, no teu poder. Então levanta a mão e diga a última vez: eu dependo. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder.
alguém aqui nessa manhã que estava afastado desse magnífico Jesus e deseja nessa manhã voltar para Ele de todo o coração? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você. Amém. Isso. Aleluia. Eu vejo mãos levantadas de pessoas que talvez chegaram aqui com a pergunta: o Senhor não vai fazer nada, mas saem daqui nessa manhã com a certeza e com a outra pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sai daqui nessa manhã conhecendo Ele como você nunca conheceu. Se você quer voltar para esse Jesus maravilhoso, eu te peço, além de levantar uma de suas mãos, será que você poderia vir aqui mais perto da gente aqui? Se você está com a sua mão levantada, desejando voltar para esse lindo, maravilhoso Jesus, sai do seu lugar, corta caminho, pede licença e vem mais à frente aqui, por favor, querido. Vou deixar na cruz, venha, tudo que ficou para trás. Se você deseja entregar o seu coração para Ele, venha. Olho para você, corro pra... Sai do teu lugar e venha, querido. Meu amor. Se você quer entregar sua vida para Ele, sai do teu lugar e venha. Se você quer voltar para Ele, sai do teu lugar e venha. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor. Eu queria que você saísse desse ambiente, querido. Eu tenho certeza que já está terminando, mas talvez tenha alguém do teu lado, está aí com você esses dias todos, mas você sabe que ele precisa entrar nesse barco e confiar nesse Jesus. Fale com alguém que está do seu lado, querido. Pergunte a ele: você quer confiar o barco da sua vida na mão de Jesus? Vem, eu vou com você lá na frente. Você quer voltar para Ele? Você quer voltar para os caminhos do Senhor? Você quer voltar para a presença de Jesus? Eu vou com você. Traz alguém aqui, querido. Traz alguém aqui. Pega na mão de alguém. Traz alguém aqui. Nós vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza de que essa manhã será marcante, histórica na vida dessa pessoa. Ah, meu Deus. Toca corações. Isso. Traz alguém. Pede licença e traz alguém. Pede licença e traz alguém. Se aproxime, Ele está no controle, Ele está no controle. Acalma teu coração, Ele está no controle. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, confia nele. Dependa dele para tudo. Sai do teu lugar e venha, sai do teu lugar e venha, querido. Terminar esse momento com essa linda colheita aqui na frente. Não saia desse ambiente, nós estamos terminando. Oh, yeah, yeah. Oh, a última vez, e depois nós vamos orar por ele. Diga: eu dependo desse amor, do seu amor.
Estende a tua mão para cá, querido. Estende a tua mão para cá. Quantos aqui um dia já entregaram sua vida para Jesus? Levanta a mão. Quantos entendem que essa decisão foi a melhor decisão da história da tua vida? Levanta a mão aí. Com essa mão levantada, estende agora para eles aqui, porque é a vez deles agora. É a vez deles. Se você que está aqui na frente, eu queria que você colocasse a mão no seu peito assim. Repete comigo uma oração. Diga: Senhor Jesus, eu estou voltando para os teus braços, para nunca mais me afastar da tua presença. Com meu coração eu creio, e com a minha boca eu confesso que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, e de hoje em diante o barco da minha vida estará no controle das tuas mãos. Estende a mão para cá, igreja, vamos orar por eles. Senhor, nós oramos abençoando a vida de cada uma dessas pessoas que hoje, entendendo que não podem viver longe da tua presença, estão aqui publicamente dizendo: eu pertenço a esse amor, eu pertenço a Jesus, eu entrego a minha vida completamente. Mais uma vez eu decido fazer isso. Senhor, nós te pedimos: sustenta-os, meu Deus, proteja-os, guia-os pelo teu caminho, guarda-os, livra-os dos tropeços, livra-os dos atalhos, livra-os das propostas, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, esconde-os em ti, guarda-os em ti, alimenta-os, fortaleça-os, faz-os crescer, faz-os florescer, faz-os frutificar na tua casa. Como igreja do Senhor, nós os abençoamos e dizemos que eles são bem-vindos de volta ao lar, eles são bem-vindos de volta à casa do Pai, à casa do pão, à casa da provisão. Eles são bem-vindos de volta. Em nome de Jesus nós os abençoamos, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui no 36º Congresso Geral da UMADEB de Brasília, numa manhã gloriosa, com a presença do pastor Hernandes Dias Lopes, que ministrou, como sempre, de uma forma maravilhosa, surpreendente, com aquela calma, aquela paz que tanto nos deixa impactado, cheio de Deus. Pastor, já há alguns anos, o Senhor ministra na UMADEB, e eu queria que o Senhor falasse dessa trajetória do Senhor na UMADEB, o que o Senhor tem observado no decorrer dos anos de poder de Deus, de palavra, de tudo. Compartilha com a gente as suas experiências. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é uma grande honra, uma grande bênção participar deste grande congresso, que é um dos maiores congressos de jovens de toda a nação brasileira. E eu penso que isso é da mais alta importância nesse período em que o Brasil para por causa do carnaval, onde tantas pessoas são feridas na alma, no corpo, onde tantas pessoas se perdem nos vícios, na promiscuidade sexual. A juventude evangélica se reúne aqui em Brasília para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores a Deus, para ver a manifestação do poder de Deus. Somos testemunhas de quantas coisas lindas Deus tem feito aqui nesse congresso ao longo dos anos. E o que eu percebo é que parece que cada ano o congresso cresce, mais pessoas chegam, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas são salvas. Isso é de fato algo maravilhoso. E eu dou graças a Deus por viver e ver essas coisas acontecendo. Pastor, no ano passado o Senhor ministrou também sobre a cura de mulheres que tinham infertilidade, que elas teriam um útero frutífero e nós tivemos vários testemunhos através dessa palavra que o Senhor deu ano passado, e uma jovem da UMADEB que não podia gerar, ela creu no milagre e recebeu a grande bênção, ela gerou um filho, a coisa mais linda. E assim, quando o Senhor ministrou aquela palavra, assim, Deus foi direcionando o Senhor para este rumo. O Senhor tinha noção da proporção de que grandes milagres se realizariam? Eu creio firmemente que Deus é o Deus que age e age ainda hoje. Toda vez que eu relembro a história de Ana, de como Ana era estéril, de como ela chorou diante de Deus, como ela orou insistentemente a Deus, e Deus manifestou-se a ela e realizou um milagre na vida dela, que este mesmo Deus de Ana é o nosso Deus. E Ele age ainda hoje, da forma que Ele quer, quando Ele quer, para o louvor da sua própria glória. E eu tenho visto, sabe, não só aqui neste congresso, mas em outros lugares do Brasil,
onde esta mesma mensagem, Deus me dá a oportunidade de pregá-la, outros testemunhos e vários testemunhos do que Deus tem feito. Deus é o Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Amém. Pastor, deixa agora só uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, convidando eles para uma DEB 2020. Pois é, você que ainda não participou da UMADEB e você que mora na região mais próxima, ou talvez nas regiões mais longínquas do Brasil, não pode perder o UMADEB 2020. Tem sido um marco na história de Brasília, no calendário de Brasília, e certamente a sua vida vai ser impactada com a palavra de Deus, com os louvores que aqui são entoados a Deus, com esse momento de comunhão, de confraternização do povo de Deus. Então, está aqui o meu apelo a você. Venha em 2020, Deus tem algo precioso e maravilhoso para a sua vida. Deus é a prioridade do pastor Hernandes Dias Lopes. Deus é a minha prioridade. E para você, uma DEB 2019, Deus abençoe.